Largar a esposa, o trabalho, largar tudo pra trás e fugir como um covarde. Eu não conseguia acreditar que meu irmão tivesse feito uma coisa dessas. Logo ele, que sempre teve a cabeça no lugar. Eu não sei porquê, mas eu me sentia responsável por tudo aquilo. Eu tinha que cuidar da Ana. O que seria dela agora? O Walter e a Carol optaram por mudar completamente de vida. Se mudaram para outro estado sem dizer a ninguém onde estavam. Como se vivessem uma aventura de adolescente. Alugaram uma casa e logo conseguiu um emprego. Não tão bom como ele tinha antes, mas isso não o deixava triste. Porque ele ia ser pai. E era o que ele mais desejava naquela altura da vida. Talvez por isso, o Walter se julgava apaixonado pela Carol. E quando, na verdade, estava apaixonado pela ideia de ser pai. Ele se culpava por ter deixado a esposa. Eu sabia que ele amava a Ana Lúcia. Mas agora, não dava mais para voltar para trás. Eles iam ter essa criança, ainda que o custo fosse muito alto. A minha cunhada estava péssima, entrou em depressão e eu fazia de tudo para ajudá-la. Procurei ter notícias do meu irmão, tentei localizá-lo, mas eu não tive nenhum sucesso. Eu fiquei com muita raiva dele ter feito o que fez. Isso era muita irresponsabilidade, nada justificava essa atitude. Ao mesmo tempo, eu me sentia culpada, pois havia visto aquela cena. Quando eu poderia imaginar que ele teria coragem de se engraçar com a própria cunhada? Longe de todo mundo, o meu irmão se sentia feliz. Mas os meses se passaram e nada da barriga da Carol apareceu. Pressionada, ela acabou confessando que nunca esteve grávida. Na verdade, ela havia mentido para ficar com ele e sabia que ele faria tudo para ter um filho. E como ela sempre quis tê-lo como marido, achou que aquela seria a única forma. Mas aquilo foi um choque para o Walter. Ele tinha feito tudo o que fez por causa daquela gravidez. Não havia sido fácil deixar toda a sua vida para trás. Mas o que sustentava essa sua decisão era o fato de poder ter um filho. Eles tiveram uma briga muito séria e ele chegou até a pensar em se separar da Carol. Mas ela prometeu que faria de tudo para engravidar. Era um golpe do destino que fez com que ele visse que tinha se precipitado. Tinha se deixado levar por uma mulher que usou de toda a boa-fé dele para enganá-lo. Para ela ficou claro que o único motivo deles estarem juntos era por esse bebê que não existia e que também a deixou muito decepcionada. Mas ela amava o Walter e agora, para continuar com ele, ela teria que engravidar a todo custo. E o que sinceramente não estava nos seus planos. Não demorou muito para que a Carol engravidasse, mas a relação entre eles já não era mais a mesma. O Walter se sentia traído e ela se sentia usada, porque no fundo ela nunca quis ter um filho com ele e nem com ninguém. A Carol era muito nova, ela estava em um outro momento e queria uma vida de aventuras. As diferenças entre eles começaram a ficar mais claras, mas agora havia uma criança sendo gerada e isso os unia de alguma forma. Aquela paixão começou a se apagar e isso deu espaço para que ele pensasse se realmente tinha valido a pena ter jogado tudo para o ar. Ele ficava pensando como estaria a esposa que ele abandonou. O Walter sentia saudade, mas sabia que não tinha mais volta. O que ele tinha feito era imperdoável. Havia se passado quase um ano. Um ano sem notícia nenhuma do meu irmão. A minha cunhada estava melhor. Apesar dela não gostar de tocar nesse assunto, eu percebia que ela ainda sofria pensando no Walter. Eu tinha esperanças de que ele voltasse e de que toda aquela história se esclarecesse. Mas o tempo foi passando. Quando
Quando o bebê nasceu, ficou claro que a Carol não levava o menor jeito para ser mãe. Ela não tinha nenhuma paciência com o bebê. O Walter, apesar de se sentir muito feliz por ter tido um filho homem, ficava preocupado em deixar o filho com ela. Aquela criança que só deveria trazer alegria, acabou trazendo discórdia para o casal. E os desentendimentos se intensificaram a ponto da relação entre eles ficar insuportável. O Walter não podia deixar de trabalhar para cuidar do bebê. E ele exigia uma postura da Carol, mas ela não estava nem aí. Só sabia reclamar que ele não ligava mais para ela, que o seu corpo não era mais o mesmo e que ele nunca gostou dela e a usou apenas para ter um filho. Passados alguns meses, quando Walter chegou em casa e percebeu que a mulher tinha ido embora, assim como ele fez com sua esposa, agora era sua vez de ser abandonado. Ele conseguiu localizar a Carol, conversaram por telefone, e o que irritava era que ela usava o filho para fazer chantagem. E aí ele percebeu que tinha ido longe demais para poder ser pai. Naquela altura do campeonato, parecia que nada mais fazia sentido. E ele se arrependia de ter ido embora de casa. Restava agora tentar reparar os erros. E assim, passado quase 1 ano e meio, o Walter apareceu em casa. Quando eu cheguei, eu mal pude acreditar. Ele estava conversando com a Ana Lúcia. Era uma conversa séria e eu não queria atrapalhar. Eu fiquei muito feliz em ver o meu irmão. Ele parecia abatido e eu deixei que eles conversassem em paz, segurando a minha curiosidade. O Walter acabou voltando para casa. Ficamos sabendo de toda a história e por causa do amor que havia entre eles, a minha cunhada acabou não só perdoando, como disse que estaria do lado dele para que fosse preciso. Eles estavam dispostos a lutar juntos na justiça pela guarda do bebê. Eu me lembro que foi um período conturbado. O meu irmão praticamente não dormia. Estava envolvido com o processo, advogados, enquanto a Carol, do outro lado, exigia uma pensão absurda. Todo mundo sabe que a justiça sempre dá razão à mãe, e era um caso difícil. E apesar de haver indícios que favoreciam meu irmão, seria um longo trajeto. Felizmente, a justiça pode até tardar, mas não falha. Eu me lembro da emoção quando o Walter chegou em casa com meu sobrinho no colo. Era como se aquela criança tivesse nascido naquele momento. A Ana pegou o bebê e, naquele instante, eu pude ver que Deus escreve certo por linhas tortas. Finalmente, eles tinham um tão sonhado filho. A Carol acabou abrindo mão da guarda, pois ela já tinha outro homem e optou por viver ao lado dele em outro país. Talvez, se não fosse por isso, não teria sido tão rápida essa decisão da justiça. Hoje eu vejo quanto Ana Lúcia é uma mulher digna. Ela passou por cima de tudo para ficar com meu irmão. Engoliu seu orgulho e aceitou o Marquinhos como se fosse filho dela. E não é só isso. Ela descobriu que também estava grávida. E agora eles irão ter outro filho. O meu irmão parece o homem mais feliz do mundo. Mas antes, ele precisou sofrer para alcançar essa felicidade. Precisou passar por tudo que passou para perceber que as coisas acontecem no momento certo. Hoje, graças a Deus, a tempestade passou. E eu espero que eles sejam felizes para sempre. Eu tenho certeza que todos nós poderíamos um dia compreender que a vida seria bem mais fácil se nós pensássemos antes de agir, ou melhor, de reagir.